Boa noite, pessoal. Vamos começar. João Radiofé. Muito boa noite, Matheus. Primeiramente, parabéns pela vitória. A equipe do Operário Ferroviário desempenhou um excelente resultado na noite de hoje. E eu digo isso pelas questões táticas que a equipe desempenhou, principalmente no segundo tempo, e por você já ter comentado na coletiva que hoje os jogadores tinham que encarar esse jogo como uma decisão, como uma grande final. E foi isso que aconteceu. Os atletas, no final do jogo, com emoção até fora do campo, pelo jeito que foi o resultado. Então gostaria de saber de você, primeiramente, essa tua avaliação de como foi o jogo e do quanto que você está contente com esse resultado, que você também já havia até comentado, que hoje era fundamental 3 pontos para buscar mais 3 no sábado que vem. Obrigado, Matheus. Obrigado, João. Boa noite a todos. Sem dúvida alguma, uma vitória importantíssima. Dentro de tudo que nós estamos encontrando de dificuldades nesse início de competição, independentemente do que a gente produzir em campo, o mais importante é a gente conquistar a vitória, conquistar os 3 pontos, para a gente estar almejando a parte de cima da tabela. E hoje demos um grande salto em virtude desse resultado. E como eu falei antes do jogo, como você mencionou agora, e repito, cada jogo da Série B é uma decisão. Então, se você está na 4ª rodada como nós estamos agora e conquistamos uma vitória com muita luta, com muita determinação, e todos estão vibrando no pós-jogo, é o espírito que nós temos que ter realmente, porque não adianta você começar a comemorar só no final da competição. O que vai acontecer no final da competição é o que a gente vai produzir desde o início. Então essa vitória é tão importante quanto qualquer uma que a gente vá conquistar nessa caminhada longa que nós teremos. Então é enaltecer o grupo, que apesar de todas as dificuldades, de todos os improvisos, em alguns momentos a gente nem percebe que está sendo improvisado, pela disposição e pela entrega dos atletas. Então, alguns atletas que não estão jogando na sua posição em virtude que tudo está acontecendo e talvez esteja passando despercebido, porque eles estão conseguindo produzir mesmo não fazendo a função que eles estão acostumados a fazer. E isso mostra esse perfil, essa entrega do grupo, essa identidade forte que nós temos que ter para buscar as nossas vitórias e ficar almejando cada vez uma classificação ainda melhor. Beleza, Matheus? Muito obrigado. Tenha um excelente descanso. Obrigado, João. Dudu, Lagoa Dourada. Obrigado, Rafael. Boa noite aos companheiros. Boa noite, Matheus. Parabéns pela vitória. Mais uma sofrida. Eu queria saber de você, Matheus, em relação aos 2 laterais, né? Hoje os 2 laterais não tiveram tantas subidas ao ataque, né? Eles tiveram muita dificuldade. Eu queria saber de você o que você detectou, que passou na tua cabeça, né? Quando o Felipe Garcia marcou o gol, ele deu um toque na bola no jogo. Eu vi que você vibrou demais ali com o gol dele, por tudo que ele passou, né, nesses últimos dias. Acho que foi merecedor de ter feito esse gol hoje, Matheus. Obrigado, parabéns mais uma vez pela vitória. Boa noite, Dudu. Eu vibrei muito, ainda mais por essa situação, por todo o contexto que envolveu o Felipe Garcia, que foi digno de uma história de novela. O Garcia, desde que voltamos do Rio de Janeiro, nos apresentamos aqui e ele se queixou de uma virose muito forte. Foi feito diversos exames nele e nada foi detectado. Só que, porém, ele estava muito mal em casa, sem possibilidade nenhuma de qualquer tipo de treinamento, e sendo medicado, e passou por vários médicos especializados em várias situações para a gente buscar saber por que ele estava mal, e a gente não conseguia detectar. Eu comentei ontem ainda que o Garcia não iria fazer parte desse jogo, até porque ele não havia treinado com a gente, não treinou realmente. Porém, quando estávamos concentrados ontem à noite e surgiu a notícia que o Ricardo Bueno testou positivo para o Covid, o Ricardo Bueno tinha feito 2 treinamentos separados do grupo e ele se queixou de muito cansaço. E eu reuni toda a comissão naquele momento e falei, gente, vamos pensar nessa possibilidade de trazer o Garcia para concentrar, para ele ter pelo menos 10 minutos. Ele pode cansar, mas pelo menos é uma opção ofensiva a mais que nós teremos, porque já imaginávamos que o Schumacher não ia aguentar o jogo todo e nós teríamos que ter uma situação de referência ali para substituí-lo, e o Garcia poderia fazer isso, nem que fosse por 10 minutos.
E em conversa com a reunião, com a comissão, ele tinha o último exame a ser feito hoje na parte da manhã. Eu liguei para ele ontem e somente com a autorização desse último exame ele poderia fazer parte do jogo para ter as condições de jogo. E nesses últimos exames, que foi uma avaliação do pulmão dele, que foi até a possibilidade de ver se não era um princípio de pneumonia, no exame de sangue a gente descobriu que todo esse tempo ele estava com Covid. Os exames nasais tinham dado negativo e o de sangue testou positivo. Só que ele já estava recuperado, daí já estava imune, já tinha dado todo o tempo aí, todo o período de quarentena em casa, recluso. Então ele teve essa possibilidade de fazer parte do jogo sem concentrar. Ele chegou próximo ao almoço hoje na nossa concentração e eu conversei com ele, eu falei: Garcia, você vai ter 5, 10 minutos, caso precise, que eu sei que você, por tudo que a gente já conhece, eu sei que ele poderia, mesmo frágil, debilitado, não pesando o seu peso ideal, ele poderia estar contribuindo para a gente. Então eu fico muito feliz da entrada dele. No primeiro toque que ele deu, ele fez o gol, as coisas voltam a se tornar normal para ele, né? Um atleta que a partir de amanhã já passa a fazer parte do nosso elenco aí, do nosso dia a dia. E feliz pela entrega de todos, né? Se passou pelo pé dele o último toque para o gol, mas talvez um dos bons momentos de lucidez da nossa equipe, que mesmo no final do jogo a gente conseguiu envolver o adversário, sair lá da direita, achar o nosso jogo aqui pela esquerda para ter essa situação de gol para o Garcia finalizar. Com relação aos dois laterais, foi um jogo obviamente nítido para todos, talvez não foi um dos jogos mais bonitos para se assistir, um jogo muito brigado, muito característico de Série B, não tenho dúvida que não é só culpa do Sampaio nem do Operário, é duas equipes brigando, cedendo pouco espaço para o adversário, claro que por natural a gente jogando em casa iria se expor um pouco mais para tentar buscar essa vitória, e o Sampaio jogando bastante em nosso erro, e sendo perigoso em alguns contra-ataques, porém acho que por mérito dessa entrega nossa e por acreditar até o fim, tivemos talvez a única oportunidade para a gente concretizar em gol, e concretizamos, e ficamos muito felizes, porque às vezes quando não se joga da maneira como talvez a gente está acostumado a jogar, o mais importante é vencer, e nós conquistamos isso e vencemos. Valeu, Matheus. Obrigado. Grande abraço para você e desejar boa sorte no sábado contra o Cruzeiro. Valeu. Obrigado, Dudu. Abraço. Diomar, rádio tá aí. Diomar, rádio tá aí. Mas o que eu queria perguntar para você, minha pergunta, é que parece que o Covid está atacando os atacantes, né? Está deixando você sem opções, porque Rafael Oller, Leandrinho, Giancarlo, Ricardo Bueno, Felipe Garcia, que hoje, né, o destino acabou definindo esse jogo, porque a rigor ele não faria parte do jogo de hoje. Mas eu pergunto para você, esse sofrimento ofensivo hoje, você projeta, porque sem esses jogadores que fazem falta a qualquer time da Série B, qual é a tua projeção ofensiva, né? Porque, na minha opinião, nós vamos sofrer muito enquanto tiver faltando esses jogadores para você ter opções no ataque, Matheus. Sem dúvida, Diomar. O importante nesses momentos é a gente se fortalecer como grupo. É óbvio que nós estamos tendo essa dificuldade, isso é nítido, porém nesses momentos que a gente tem que criar essa força dentro de nós mesmos. Não vai mudar, não vai ser diferente dos atletas que nós temos em condições hoje. Então o importante é que com essa situação nós conquistamos 1 ponto em Salvador e hoje conquistamos 3 pontos aqui, e teremos ainda o Cruzeiro. Pós isso, todos os atletas já passam a estar à disposição. Então é a gente se fortalecer nesse último jogo agora, saber que hoje isso está acontecendo com o Operário,
mas com toda certeza, durante a competição vai acontecer com outras equipes também. Então a gente tem que procurar pontuar nesse momento difícil que estamos passando. Experiência própria, o ano passado cheguei aí, disputando a Série B pelo Confiança, eu cheguei aí com 16 jogadores para uma partida, porque eu não tinha mais opção devido ao Covid. Então, hoje está acontecendo isso com o Operário, o importante é a gente estar pontuando, e estamos, e futuramente pode acontecer contra os nossos adversários também da Série B e causar esse desequilíbrio. Então, é importante a gente estar, nesse momento, criando essa margem de pontos, e daqui a pouco teremos todos os atletas à disposição e talvez imune, e a gente vai ter uma outra dor de cabeça que é muito positiva, que é quem a gente vai escalar devido às várias opções que nós teremos pela frente. Ok, Matheus, muito obrigado. E hoje somos o 6º colocado, não corremos o risco de sermos ultrapassados nessa rodada. Estaremos em 6º e até sábado no jogo contra o Cruzeiro. Obrigado, Diomar. Boa noite. Marcos, Rádio Clube. Boa noite, Matheus. Parabéns pela vitória, com 10 desfalques na equipe. Vitória importante hoje no Germano Krieger. Você mesmo disse, talvez não foi um dos jogos mais bonitos de se assistir, e ao longo da transmissão a gente vem trazendo alguns números da partida. No primeiro tempo, o Operário errou 52 passes, no segundo tempo foram 47 passes errados, a equipe fez somente 2 chutes ao gol, mas conseguiu fazer o gol com esse herói improvável que foi do Felipe Garcia, que inclusive tinha perguntado sobre ele ontem para você. Esses números, Matheus, a gente que acompanha o dia a dia do Operário, a gente sabe que estão relacionados, obviamente, a esse alto número de desfalques da equipe, especificamente em relação aos 7 que estão aí afastados devido à Covid-19. Com isso, eu te pergunto, existe um desejo ou um pedido da comissão técnica pela contratação de 1 ou até 2 reforços no decorrer da temporada nesse momento, Matheus? Boa noite. Boa noite, Marcos. Sem dúvida alguma, nós já estamos trabalhando com um nome, mais um atacante de área, uma possibilidade de um 9, mas longe de a gente definir alguém ainda, mas estamos em busca deste atleta, e até porque nós não podemos, óbvio, todos nós estamos sujeitos a erro, mas estamos analisando todas as possibilidades para a gente não errar, porque talvez seja o último atleta a ser contratado até o final da Série B. Obrigado, boa noite. Ana, Neto, Rádio Clube. Boa noite, Matheus. Boa noite a todos. Matheus, uma das principais dúvidas em relação à escalação era se o Fábio Alemão seguiria na equipe titular, né? Considerando que dessa vez você tinha mais opções para esse setor. Então, se você puder contar para a gente por que você optou por começar com ele no banco, entrando ao longo da segunda etapa, também que avaliação você faz da tua defesa no jogo de hoje. Certo. Mais um jogo consistente defensivamente. Talvez o Thiago foi pouco exigido, e se o Thiago é pouco exigido é mérito de todos os atletas que estão dentro de campo. E o Fábio Alemão saiu da equipe por uma situação natural, ele estava atuando contra o Vitória na lateral direita, quem entra é o Alex, ele acabou saindo, mantivemos os 2 zagueiros que estão atuando. Contra o Londrina o Fábio Alemão atuou porque o René não pode disputar o Paranaense. Então, ao natural, daí voltou o Renier, só que com a suspensão do Alex, o Fábio Alemão teve essa oportunidade de, em Salvador, atuar na lateral direita. E hoje, como a gente já comentou aqui, já atuou de zagueiro, atuou o último jogo de lateral, agora atua como volante, para dar essa proteção aí, para a gente diminuir essas situações de contra-ataque que estavam perigosas pelo Sampaio Correia. Além do que, ele é um excelente atleta de passe, tem uma boa construção, e nos ajudou e contribuiu aí para a gente fazer esse gol. Obrigada, um bom jogo para fazer. Obrigado. Rodrigo Gé. Oi, Matheus, boa noite, parabéns pela vitória. Matheus, queria 2 perguntinhas, se você permite. A primeira, queria que você falasse um pouquinho, a gente viu pelas imagens da transmissão, a tua euforia com essa vitória. Quanto significa esse resultado para vocês, diante de tudo isso que o time está passando? Também queria que você falasse ainda em cima disso, pensando nessa vitória para o jogo do Cruzeiro. Quanto que é importante para a equipe para enfrentar o Cruzeiro agora, no próximo sábado, essa vitória em casa hoje? Certo, Rodrigo. Primeiro falando de mim, Rodrigo, oscilação numa competição a longo prazo, num calendário desgastante como o nosso, devido à Covid, né? Ficamos um tempo paralisado, quando volta
a jogo a 1000 por hora. Se a gente parar para analisar amanhã, esses atletas vão estar completamente desgastados. Depois da manhã é o apronto para o Cruzeiro, então pouco se treina. A gente não tem a oportunidade de gerar outras situações em campo, somente em vídeo, em análise. E quando se vai para campo não pode passar mais do que meia hora de trabalho, porque os atletas obviamente estão exaustos. E você precisa vencer, no futebol você precisa vencer. E então a gente conquistar uma vitória hoje, para mim é muito importante, porque a gente volta a estar olhando na parte de cima da tabela, a gente acaba com esses números ruins que estavam há 3 jogos sem vencer, mesmo tendo um bom rendimento diante do Vitória em Salvador, mas o importante é vencer, e tende a aumentar a autoestima e nos dar uma confiança para a gente ir um pouco mais leve para enfrentar o Cruzeiro. Responsabilidade continua sendo gigantesca, a pressão continua sendo gigantesca, porque é uma competição que cada jogo tem a sua história, mas nos dá uma autoconfiança maior e uma possibilidade de um jogo. Com certeza o Cruzeiro vem para cá não pensando em outro resultado a não ser a vitória, pela situação que eles estão na competição, e nos dá margem também para a gente encontrar os nossos espaços para produzir o nosso jogo. Então, acredito que vai ser um grande jogo e agora a nossa cabeça está única e exclusivamente voltada para essa partida, porque é mais uma decisão que nós temos em casa, e em casa a gente tem que ser muito forte sempre. Obrigado, Matheus. Bom descanso, bom jogo no sábado. Obrigado. Osiris, Jornal Impacto. Um abraço, Matheus, parabéns pela vitória. Aparentemente, você demorou para mexer, você mexeu certo, tá de parabéns pela mexida, porque é duro. O técnico tem que pensar se vai mexer quando ele olha para o banco e é todo mundo. Mas perguntaria para você, Matheus, o seguinte: o que mudou? O primeiro tempo mudou um meio de crise, sem cacete, o Lindsay Fernandes chegou a 76%. Depois houve uma reação sensível no segundo tempo, de modo especial. O Pelé começou a pressionar tanto, é verdade, que o Roda fez 3 das defesas, mas não tirou praticamente de dentro do gol, sobre o Marcelo. O que você fez para essa mudança, no sentido de empenho, de educação e de buscar mais o adversário? Osiris, acho que uma palavra para definir é atitude. Nós não tivemos a atitude no primeiro tempo que eu gostaria que nós tivéssemos. E no segundo tempo tivemos, como você mesmo falou, nós fomos muito mais vencedores nos duelos individuais, em bolas em disputa, nós conseguimos brigar mais e conquistar mais a bola, melhorou o nosso comportamento dentro de campo para a gente querer ficar com a bola e ter esse ímpeto de buscar o ataque. Então, o primeiro tempo, acho que a opinião de todos aí, da minha também, foi um pouco um marasmo, né? Porque um jogo sem ímpeto da nossa equipe, talvez o Sampaio tudo que gostaria de ter naquele primeiro tempo, e no segundo tempo nós mudamos um pouco a atitude, nosso comportamento dentro de campo foi melhor e a gente não desistiu, né? Buscamos essa vitória até o final do jogo e coroamos com essa oportunidade que o Garcia teve de fazer o gol. Normalmente a gente diz assim que o técnico depende do departamento médico. Hoje você depende do Covid, né, Batista? Eu tenho que parabenizar todo o clube aqui, todo o grupo, Osiris. Eu dependo de todos que estão aqui, porque o Covid desfalcou muito a gente, mas a gente tem que enaltecer esses atletas que estão se dedicando. Hoje, dá um exemplo, né, como foi mencionado aí, o Bastos durante a partida fez 3 funções em campo. O Lucas Mendes entrou de beirada mais uma vez muito bem. O alemão de volante para nos proteger. A entrada do Vilela hoje foi muito importante. Então, e o Garcia foi extremamente fundamental. O Tomás teve uma disciplina tática muito importante desde o intervalo. Então, os atletas que entraram corresponderam e eles contribuíram muito para essa vitória, né? Aqueles que saíram se dedicaram ao máximo também para buscar nossa vitória. Aqueles que permaneceram contribuíram. Então, acho que é a força de todos nós. E o Operário, pela grandeza que tem, não pode ficar dependendo de 1, 2 ou 3 atletas. Então a situação de Covid às vezes faz parte, são atletas muito importantes para nós, que estão vivendo um momento maravilhoso, mas a gente não tem como contar com eles agora, e a gente tem que enaltecer esses atletas que estão à disposição e dando conta do recado até certo ponto. Muito bem, só para completar, você quer o centroavante
imediato ou você insiste no jogador de lado, esperado? Não, de área mesmo. Um cara mais centralizado, mas ainda sem previsão de quando a gente pode confirmar ou definir esse atleta. Um abraço, boa sorte no descanso. Obrigado, Osiris. Boa noite.